Reflexão bíblica. Carta de Paulo a Filemon. Capítulo 1. Filemon. A Epístola de Filemon é uma carta pessoal escrita por Paulo a Filemon, um cristão em Colossos, sobre Onésimo, um escravo fugitivo que se tornou cristão. Aqui está um resumo. Na carta, Paulo intercede por Onésimo, pedindo a Filemon que o receba de volta não mais como escravo, mas como irmão amado em Cristo. Paulo oferece-se para pagar qualquer dano causado por Onésimo e lembra Filemon de sua dívida espiritual para com ele. Ele pede a Filemon que trate Onésimo com amor e consideração, enfatizando a unidade e o perdão dentro da comunidade cristã. A carta reflete os ensinamentos de Paulo sobre a igualdade em Cristo e a transformação das relações sociais pela graça de Deus. Intercessão por Onésimo. Neste capítulo de Filemon, veremos que Paulo dará um enorme exemplo de amor, intercedendo pela vida de Onésimo, um cristão escravo que fugiu. A pena era a morte e Paulo gerou tanto a Filemon, quanto a Onésimo em Cristo e, por isso, os considera como filhos amados. Filemon era um bom cristão e havia uma parte da igreja que se reunia continuamente em sua casa, além de demonstrar grande generosidade com irmãos. O apóstolo orará para que a comunhão entre eles seja plena e se restabeleça, fazendo uma amorosa intercessão para que os problemas fossem solucionados, utilizando parte de seu prestígio e autoridade, certo de que Filemon lhe dará ouvidos. Contexto histórico. O livro de Filemon é uma intercessão do apóstolo Paulo pela vida de Onésimo, um escravo fugitivo, ao seu senhor chamado de Filemon. Paulo apelava para que Filemon recebesse Onésimo não como escravo em rebeldia, mas como irmão convertido a Cristo. O prisioneiro. Versículo 1. Paulo, prisioneiro de Jesus Cristo, e o irmão Timóteo, ao amado Filemon, nosso cooperador. Sobre prisioneiro, ver introdução. Na expressão de Jesus Cristo, de significa pertencente a, por causa de, ou por servir a. Ou talvez as três coisas juntas. Timóteo está associado a Paulo como coautor ou um dos remetentes. Todavia, a carta é, sobretudo, uma intercessão de Paulo a seu amigo Filemon em favor de Onésimo, pois nos versos 4 ao 22 encontramos o singular eu, e não nós. A família de Filemon. Versículos 2 e 3. E a nossa amada Áfia, e Arquipo, nosso camarada, e a igreja que está em tua casa. Graça a vós e paz da parte de Deus nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Áfia, provavelmente era esposa de Filemon e Arquipo, seu filho. Não há evidências do uso de prédios específicos para as atividades da igreja até o terceiro século. Até então, o local de reunião era a casa das pessoas. As referências do Novo Testamento a igrejas domésticas e seus anfitriões são Gaio em 1 Coríntios, Romanos 16 verso 23, Áquila e Priscila em Éfeso, Romanos 16 verso 3, Lídia em Filipos, Atos 16 versos 15 e 40, Ninfa em Laodiceia, Colossenses 4 verso 15, Filemon em Colossos, Filemon verso 2, e provavelmente Maria em Jerusalém, Atos 12 verso 12, e Jason em Tessalônica, Atos 17 versos 5 e 6. Oração de ação de graças. Versículo 4. Graças dou ao meu Deus, lembrando-me sempre de ti nas minhas orações. As cartas de Paulo geralmente começam com uma oração de ação de graças pela vida e progresso espiritual de seus leitores. Por exemplo, Romanos 1 verso 8, 1 Coríntios 1 versos 4 ao 7, Filipenses 1 versos 3 ao 5. Amor e fé em Jesus. Versículos 5 a 10. Ouvindo do teu amor e da fé que tens para com o Senhor Jesus Cristo, e para com todos os santos, para que a comunicação da tua fé seja eficaz no conhecimento de todo o bem que em vós há por Cristo Jesus.
Porque temos grande gozo e consolação do teu amor, porque por ti, ó irmão, as entranhas dos santos foram recriadas. Por isso, ainda que tenha em Cristo grande confiança para te mandar o que te convém, todavia peço-te antes por amor, sendo eu tal como sou, Paulo velho, e também agora prisioneiro de Jesus Cristo. Peço-te por meu filho Onésimo, que gerei nas minhas prisões. Os cristãos não têm fé para com todos os santos. Logo, a ordem das palavras no original provavelmente consiste em um recurso literário chamado quiasmo, em que as palavras ou frases correspondem umas às outras de maior cruzada, como na letra grega x. Portanto, este versículo quer dizer, teu amor e a fé que tens para com o Senhor Jesus e para com todos os santos. O poder do Evangelho. Versículo 11. O qual noutro tempo te foi inútil, mas agora a ti e a mim muito útil, eu te tornei a enviar. Por meio do poder transformador do Evangelho. Ver meu filho, no verso 10, um homem que costumava ser inútil, em grego, ochestos, passou a ser útil, em grego, euchestos, vivendo à altura de seu nome. Onésimo significa útil em grego. Punição aos escravos. Versículos 12 ao 14. E tu torna a recebê-lo como as minhas entranhas. Eu bem o quisera conservar comigo, para que por ti me servisse nas prisões do Evangelho. Mas nada quis fazer sem o teu parecer, para que o teu benefício não fosse como por força, mas voluntário. Um escravo que fugia e depois voltava a seu dono de direito, poderia enfrentar diversas punições, ser açoitado, marcado a fogo, preso e até mesmo crucificado. Vontade graciosa de Deus. Versículos 15 e 16. Porque bem pode ser que ele se tenha separado de ti por algum tempo, para que o retivesses para sempre. Não já como servo, antes, mais do que servo, como irmão amado, particularmente de mim, e quanto mais de ti, assim na carne como no Senhor? Qualquer que tenha sido a sua expectativa, ver versos 11 e 12, Paulo considerou seriamente a possibilidade de que Filemon desejasse manter para sempre os serviços de Onésimo como escravo. Paulo quis dizer, verso 15, que a separação de Onésimo de Filemon, causada pela fuga ilegal do escravo, foi englobada pela vontade graciosa e providencial de Deus. Quando voltasse, Onésimo seria ainda mais querido por Filemon do que o era por Paulo, porque suas duas relações, de escravo e dono, na carne, e de irmãos em Cristo, no Senhor, seriam experimentadas na intimidade do mesmo lar. Onésimo causa um mal. Versículos 17 e 18. Assim, pois, se me tens por companheiro, recebe-o como a mim mesmo. E, se te fez algum dano, ou te deve alguma coisa, põe isso à minha conta. O mal que Onésimo causou provavelmente foi algum crime antes de fugir, um roubo ou o prejuízo que Filemon teve com a ausência ilegal de Onésimo. Escrita à mão. Versículo 19. Eu, Paulo, de minha própria mão o escrevi, eu o pagarei, para te não dizer que ainda mesmo a ti próprio a mim te deves. Contrariando seu costume de ditar suas cartas a um escriba, ver Romanos 16 verso 22, Paulo provavelmente escreveu de próprio punho esta carta curta e intensamente pessoal. Em todo caso, o apóstolo deu uma nota promissória que, uma declaração assinada de dívida, em grego, cheirografon, em Colossenses 2 verso 14, com a qual assumia legalmente toda a dívida de Onésimo para com Filemon. Essa é uma promessa surpreendente se lembrarmos que Paulo era pobre. 2 Coríntios 6 verso 10. Paulo intercede por Onésimo. Versículos 20 e 21. Sim, irmão, eu me regozijarei de ti no Senhor, recreia as minhas entranhas no Senhor. Escrevi-te confiado na tua obediência, sabendo que ainda farás mais do que digo. Com obediência,
Paulo quis ao dizer, obedecer à vontade de Deus, a seus pedidos como amigo e prisioneiro de Cristo Jesus, verso 1, ou ao, o que é conveniente, verso 8. É possível que a expressão indefinida e crítica, ainda farás mais do que digo, indique o perdão de Onésimo e sua readmissão como escravo na casa de Filemon. O mais provável é que seja uma referência à libertação de Onésimo, permitindo que ele servisse como cristão em Colossos ou em Roma, junto a Paulo. Uma visita de Paulo. Verso 22. E juntamente prepara-me também pousada, porque espero que pelas vossas orações vos hei de ser concedido. O pedido de uma pousada sugere que Paulo esperava ser libertado da prisão e fazer uma visita a Filemon, para ver como a carta impactou o relacionamento entre ele e Onésimo. Referências. Versículos 23 e 24. Saúdam-te, Epáfras, meu companheiro de prisão por Cristo Jesus. Marcos, Aristarco, Demas e Lucas, meus cooperadores. Para estes nomes, ver Colossenses 4 versos 10, 12 e 14. Graça apostólica. Versículo 25. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com o vosso espírito. Amém. Todas as cartas de Paulo começam e terminam com uma referência à graça, em grego, charis, o favor que não buscamos nem merecemos da parte de Deus, seu ato salvador livre e merecido. Foi Cristo quem trouxe a salvação e todas as bênçãos a ela associadas. Embora nas bênçãos de Paulo, Cristo seja a única fonte de charis, em suas saudações, como em Filemon 3, Deus Pai e Cristo são mencionados de maneira mais geral como a fonte conjunta e unificada de charis. Conclusão. Concluindo, essa epístola a Filemon contém conselhos pessoais de Paulo relacionados à situação de Onésimo, escravo de Filemon. Nela podemos aprender que, quando as pessoas se unem à Igreja de Jesus, elas se tornam irmãos e irmãs no Evangelho. Também sentiremos a importância da tarefa que os discípulos de Cristo têm de levar misericórdia e perdão às pessoas. Paulo escreveu a Filemon incentivando-o a receber Onésimo de volta como irmão no Evangelho, sem as severas punições que normalmente seriam infligidas a escravos fugitivos. Paulo ofereceu-se até mesmo para compensar qualquer perda financeira que Onésimo houvesse causado a Filemon. Nosso relacionamento com Jesus Cristo torna nosso relacionamento com todos os outros, familiar também, destacando a importância da misericórdia e do perdão. Glória a Deus! Paulo elogia Filemon pelo amor que demonstrou aos santos. Graça e paz por parte de nosso Deus e Pai, e de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, estejam sobre nossas vidas.